Esse é o Christy Williamson. Ele passou a maior parte do século XXI na cidade de Glasgow, mas ele vem de Yell, a segunda maior ilha de Shetland, sendo a maior o continente, como eles chamam. Foi ali onde ele aprendeu a falar shetlandês com as pessoas de Yell e a sua família expandida de Shetland, seus avós do lado paterno e seus primos de Scalloway do seu lado materno. Seus pais são ambos shetlandeses. Seu pai foi ministro em Yell por anos. Quando Christy nasceu, seu pai era um missionário leigo em Yell e estava lá há 3 anos. Ele é de Nesting, e Christy lembra sua avó e seu avô de Nesting, que ainda moram na casa onde o pai de Christy cresceu e ainda cultivam a pequena propriedade em Ewing, onde ele tinha nascido na casa de fazenda. O shetlandês que eles falavam era avançado, e Christy se sentia feliz por ter tido a experiência de viver lá. Eles não tinham eletricidade, o encanamento era de água fria. Christy se sente contente por ninguém mais ter que viver desse jeito, mas era uma ótima experiência e havia outras casas da família para onde pessoas iam no verão, mas eles ficavam lá o ano inteiro. Christy escreveu um poema sobre a casa, chamado Burns, ou Queimaduras. The sun shone through the skylight, and the lang cold het stone bruised me taes with forgotten dreams. Ooh and feathers and body het kept that corner of house at me heart for being as cold as the air. A hand, a pyjama'd arm, oh, get to the morning, pull socks onto itchy feet. Taysarks and jumpers is shocked on and wan, legs shiver into breaks. I pick up the dry pishing pot, creak me way out the door, and let me smucks grip every step to breakfast. The roof I slept beneath is gone. The lum'll never reek. But wherever I walk, the fire my grandfather set for me at the bottom of the stair, allow within me bones. Isso era seu lado de Nesting. A sua mãe era de Scalloway, apesar de ter boas credenciais de Yell. O pai da sua mãe era de Yell, um Yell Houston de Graveland em Walworth. Ela era uma em 8 filhos, então tinha várias dessas vozes de Scalloway na vida de Christy também, e continua a fazer cócegas nas suas orelhas desde que seus pais voltaram a Scalloway em 1999 para a casa onde a mãe de Christy cresceu. Então, Christy vive em Glasgow desde 2001 e ele escreve poesia shetlandês desde 2003, o que parece ser mais de 20 anos agora. Então, ele está pegando o jeito. Uma das razões pelas quais ele começou a escrever em shetlandês é que ao morar aqui em Glasgow, ele ouvia essa voz natural interna em shetlandês que não tinha por onde sair. Ela acharia uma saída se ele ligasse para os seus pais, ou se visitassem uns aos outros, ou ao seu irmão que morava em Edimburgo, e havia também outros shetlandeses em Glasgow com quem ele podia se encontrar. Ele veria Chris Stout de vez em quando e batia um papo. What does the mark of Glasgow? Any time I come to Glasgow, it was too big for me brain to cope with, I think. Bless thee, boy. I bumped into Freya no that long ago. Oh boy. Yeah. And she's on the south side, I She's think. over on the south side, yeah. And I think there's a contingent in that part of the world as well. Yeah. I'm still kind of figuring that. Yeah, I didn't ken the south side very well. Like, sometimes I venture down and you kind of run back to the west. I get lost down there. I didn't quite understand it, but yeah. I'm been out a lot more this year with the bookshop, so
But I think the nosebleeds have kind of stopped. Yeah, that's hit. Yeah. I like the why of it. I like the why of it. Mas a sua vida linguística do dia a dia não tinha saída. E essa pressão criou poesia. Agora, quando se trata de publicar a poesia e apresentá-la, ele tem a sorte de estar na geração em que ele está. Ele tem ótimos precedentes em literatura shetlandesa, na forma de Robert Allen Jameson e Christine DeLuca, que fizeram poesia e literatura shetlandesa uma parte real e vital da vida literária na Escócia, e até além. Em consequência disso, eles acumulam o grande trabalho de escritores shetlandeses, como John Graham, T.A. Robertson, ou Vagaland, como ele era conhecido, Stella Sutherland, Billy Tate, Rhoda Bolter, uma história rica e real dessa forma de falar que tem evoluído durante séculos da posição única de Shetland entre a Escócia e a Noruega e entre as terras baixas e o Ártico. Sua poesia, acredita se quiser, o tem levado muito além das margens do Clyde. Fez a sua primeira leitura fora da Escócia em 2011, não tão longe, em Grasmere, na Cúmbria. Desde então, ele levou a sua poesia a Nova York e Nicarágua, a Algarve, em Portugal, onde está envolvido em um projeto com Christine DeLuca, celebrando a poesia de Fernando Pessoa, e uma outra ilha, a ilha de Aruba, no sul do Caribe, onde ele aprendeu sobre a história linguística única deles. Tem sido e continua sendo uma grande aventura, e é importante sempre ser aberto a tudo que tem no mundo inteiro. Nada menos importante, e sem dúvida mais necessário, do que lembrar que, como ele, essa poesia que tem aberto tantas portas pelo mundo inteiro vem de Yale.